Naquela noite, Davi Mendonça riu alto quando o homem de rua disse: "Deus ainda fala." Riu como quem cospe no chão, como quem venceu a vida. 2 horas depois, com a cidade brilhando lá embaixo e o vidro do prédio tremendo com o vento da Faria Lima, ele ouviu uma voz no escuro do próprio apartamento dizendo o nome dele, do jeito que só o pai dizia. E o que aconteceu depois derrubou tudo o que ele chamava de controle. Se você gosta de histórias intensas que mexem com fé, orgulho e recomeço, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual foi a última vez que a vida te confrontou com uma verdade que você queria evitar? Davi tinha 38 anos e uma profissão que parecia feita para ele. Consultor financeiro, desses que falam baixo, sorrindo pouco e fazem números parecerem destino. Ele se vestia com precisão, cheirava a madeira cara e café recém-passado, e andava como se o corredor do escritório abrisse passagem por respeito, não por educação. Em São Paulo, no Itaim, o mundo dele tinha vidro, planilhas e pressa. A fé para Davi era uma lembrança ruim guardada numa gaveta que ele nunca abria na frente de ninguém. Não por medo, mas por desprezo. Quando alguém dizia "Deus te abençoe", ele respondia com um sorriso fino, como quem recebe uma moeda falsa. Por dentro, ele repetia o lema que inventou aos 16. Se Deus existisse, não teria deixado aquilo acontecer. Na corrente do relógio de bolso que ele carregava às vezes escondido no paletó, estava a parte que ele não contava. Era antigo, pesado, com marcas no metal como pequenas cicatrizes. Tinha sido do pai, pastor de uma igreja pequena na Zona Norte, um homem que cheirava a livro e chuva, e que morrera com o nome sujo no bairro. O relógio tinha parado na mesma semana em que o pai caiu. Davi dizia que guardava o relógio por memória. A verdade era mais feia. Ele gostava do peso, como se segurasse um troféu do que jurou nunca ser. Quando a ansiedade mordia, ele abria a tampa e encarava os ponteiros imóveis, como quem encara um corpo e garante que está vivo. Aquele silêncio mecânico combinava com ele. Na firma, os dias começavam cedo e terminavam tarde, mas Davi sempre parecia começar antes e terminar depois. Eduardo Sarmento, o sócio que mandava em tudo, gostava de chamá-lo de "meu bisturi". Davi cortava custos, cortava dúvidas, cortava gente. Não gritava, diminuía. Um elogio dele valia mais que uma promoção, e uma crítica parecia sentença. O segredo que Davi carregava não estava num cofre, estava nos detalhes. Ele otimizava relatórios, empurrava perdas para o mês seguinte, maquiava risco como quem passa perfume em roupa suja. Alguns clientes nem eram clientes, eram degraus. Entre eles, uma ONG que recebia doações de empresários e destinava a projetos em comunidades, administrada por uma mulher que Davi evitava desde a adolescência. Mariana trabalhava com crianças e famílias, mãos firmes e olhos cansados. Eles se conheciam da igreja do pai dele. Ela tinha sido a garota que segurou a porta quando o pai de Davi saiu escoltado por homens nervosos, acusado de desviar dinheiro da própria comunidade. Davi nunca esqueceu o olhar dela naquele dia. Não era pena, era dor compartilhada. O telefone de Davi vibrava com mensagens e convites, mas a de Mariana tinha um som diferente na memória, como talheres batendo em prato. Quando ela pediu uma reunião para revisar o fundo da ONG, ele adiou. Disse que estava viajando. Disse que tinha auditoria. Disse qualquer coisa, porque a verdade estava inchando por baixo da pele. Eduardo, por outro lado, não queria adiar nada. Numa sala com cheiro de couro e ar-condicionado frio, ele colocou na mesa uma oportunidade que parecia impossível. Uma operação rápida, agressiva, com retorno que faria os clientes aplaudirem. Davi entendeu o risco em segundos. E entendeu também que, se desse certo, viraria lenda dentro da firma. "Você é o melhor que eu tenho", Eduardo disse sem levantar a voz. "Não me vem com sermão de prudência." Davi quase riu da palavra sermão. O pai dele também usava esse tom calmo para empurrar pessoas para um lugar que elas não queriam ir. Davi engoliu a lembrança e assinou o que precisava, como quem assina um pacto sem ler. Naquela mesma tarde, um estagiário deixou um envelope na mesa dele, sem remetente. Dentro, havia uma foto velha, amarelada,
de um relógio de bolso aberto na palma de uma mão. O relógio era idêntico ao do pai. No verso, escrito à caneta, apenas: "A hora chega, e a conta também." Davi sentiu um arrepio seco, irritante, e guardou o papel como quem esconde uma ameaça. Ele tentou achar lógica. Pegadinha de algum colega, tentativa de chantagem, coincidência. Mas quando abriu a gaveta e tocou o relógio verdadeiro, a metal frio pareceu mais pesado do que era. Davi fechou a tampa com força e voltou ao computador. O mercado não espera por superstição, ele pensou. Só que aquela frase ficou roendo como sal em ferida. Os dias seguintes vieram com uma calma falsa, como céu azul antes de tempestade. Davi sorriu nas reuniões, entregou gráficos, prometeu rentabilidade. Por dentro, ele contava as horas como quem conta munição. Ele passou a levar o relógio no bolso todos os dias, sem admitir para si mesmo que precisava de um amuleto. Quando a queda começou, não foi com um estrondo. Foi com um ruído pequeno, um número fora do lugar. Uma notícia rápida no celular, um boato no corredor, um e-mail com assunto neutro, revisão de exposição. Davi leu e releu e sentiu o chão se deslocar 1 milímetro, o suficiente para o corpo perceber antes da mente aceitar. O mercado virou como vira bicho acuado. A operação de Eduardo começou a sangrar. Davi assistiu aos gráficos descerem com a lentidão cruel de uma guilhotina. Ele tinha visto quedas antes, mas aquela tinha algo de inevitável, como se a realidade finalmente tivesse encontrado o endereço dele. O telefone não parava. A voz dele ao atender continuava firme e isso era o mais perigoso. Ele decidiu esconder o tamanho do buraco. Primeiro por um dia, depois por uma semana. Depois porque já não sabia mais voltar atrás sem se destruir. Alterou relatórios, segurou resgates, vendeu esperança embalada em palavras técnicas. Cada mentira era pequena o suficiente para caber na consciência. Juntas formavam uma parede. Mariana apareceu no prédio sem avisar, roupa simples no meio de ternos escuros. No elevador, o cheiro dela trouxe algo de antigo, mistura de sabão e rua molhada. Ela não veio acusar, veio pedir clareza. Davi, eu preciso saber se está tudo certo. Tem famílias contando com isso. Ele quis dizer a verdade e não conseguiu. Disse, está sob controle. Os olhos dela não brigaram, apenas escureceram um pouco como o céu antes de chuva. Você sempre fala isso, ela respondeu baixo, e saiu do elevador antes dele, como quem se protege. Davi ficou olhando a porta fechar, e por um instante sentiu vergonha. Mas vergonha, para ele, era só mais uma sensação que dava para sufocar com trabalho. Naquela noite, sozinho, ele abriu o relógio do pai sobre a mesa de mármore da cozinha. Os ponteiros imóveis pareciam zombar. Davi aproximou o ouvido, e por um segundo, achou que tinha escutado um tique mínimo, impossível. Quando afastou, nada. Ele bateu com o dedo na tampa irritado e guardou. Coisa velha, murmurou, como se o objeto pudesse ouvir. No dia seguinte, a empresa recebeu uma notificação. Auditoria externa. Era protocolar, fria, mas tinha gosto de lâmina. Eduardo chamou Davi e mais 2 gerentes para uma sala menor, sem janelas. A luz branca deixava todo mundo pálido, como em hospital. Eduardo falou de estratégia, de narrativa, de blindagem. Em nenhum momento disse verdade. Se alguém cair, não vai ser eu. Eduardo afirmou, agora com voz levemente mais áspera. Não foi uma ameaça direta, foi uma constatação. Davi entendeu o recado como quem sente uma mão no pescoço. Ele tinha subido rápido demais para achar que estava acima do abismo. Ali, percebeu que sempre foi o mais próximo da borda. A tensão virou uma rotina suja. Davi dormia pouco, com sonhos fragmentados e acordava com a mandíbula doendo de tanto apertar. Ele passou a beber café como se fosse remédio. E quando o coração acelerava, ele chamava de adrenalina produtiva. Em casa, a cidade parecia distante, mas as buzinas e sirenes entravam pela janela como lembrete. O mundo não parou. Numa manhã,
Um cliente rico e agressivo chegou ao escritório sem marcar, rosto vermelho, falando alto. Davi o levou para uma sala e explicou, com a calma treinada, que volatilidade não era desastre. O cliente bateu na mesa e perguntou se Davi tinha certeza. Davi respondeu que sim, e a palavra certeza quase queimou a língua. 2 horas depois, o mesmo cliente ligou de novo, agora com voz pequena. Pediu para resgatar tudo. Davi disse que não era o melhor momento. O cliente chorou e aquilo foi pior do que grito. Davi sentiu um incômodo físico, como se o choro atravessasse o fone e sujasse a mão dele. Mesmo assim, ele fechou a chamada com promessas vazias. No fim daquela semana, uma notícia circulou entre poucos. Um investidor conhecido, do círculo deles, tinha sido encontrado desacordado em casa, comprimidos espalhados. Não morreu, mas ficou internado. Não era cliente direto de Davi, mas era próximo o bastante para a culpa encontrar caminho. Davi olhou para a tela do computador e viu seu reflexo no vidro. Alguém bem vestido e trincado por dentro. Ele se pegou pensando no pai, na igreja, na humilhação pública. Lembrou do som das cadeiras arrastando, do murmúrio de gente julgando e do rosto do pai tentando sorrir para acalmar os outros enquanto o próprio mundo caía. Davi odiou aquela lembrança porque ela mostrava uma coragem que ele não tinha. A coragem de não fingir. No sábado, por impulso, ele dirigiu até a antiga igreja da infância. O prédio parecia menor, a tinta mais gasta. Havia um culto acontecendo, som de música atravessando a porta. Davi não entrou. Ficou no carro, mãos no volante, e sentiu o estômago torcer como se estivesse diante de um tribunal. Ao lado da calçada, um homem em situação de rua se aproximou, com um cobertor fino nos ombros. Davi tentou ignorar, olhando para a frente. O homem bateu no vidro devagar. Davi abaixou um pouco. "Moço, tem hora que Deus fala baixinho", o homem disse. Davi soltou uma risada curta, nervosa. "Deus, não me faz rir." O homem apenas respondeu: "Ele sabe seu nome." Davi subiu o vidro e saiu arrancando, o coração batendo como se estivesse fugindo de algo real. No retrovisor, a igreja ficou para trás, mas a frase ficou dentro do carro. Ele repetiu mentalmente, zombando para tirar o peso. Não funcionou. Ao chegar em casa, encontrou uma notificação no celular. Backup concluído. Nada demais. Só que logo depois apareceu um áudio antigo. O arquivo tinha data impossível, como se tivesse sido enviado naquele dia. O nome do contato era Pai. Davi não via aquele nome no aparelho havia anos. O peito dele apertou com raiva e medo misturados. Ele apertou play, querendo provar que era algum erro. A voz veio abafada, mas inconfundível. "Filho, a verdade liberta, mas primeiro ela fere." Davi travou. O áudio durou poucos segundos e parou. Ele ficou encarando a tela como quem encara uma porta que se abriu sozinha. O silêncio do apartamento ficou cheio demais. Ele tentou apagar, mas o dedo tremeu, e ele desistiu. Caminhou até a cozinha, abriu a torneira, lavou as mãos sem necessidade, como se pudesse tirar a sensação. No escritório, a auditoria avançava. E-mails, pedidos de documentos, perguntas que pareciam inocentes e eram armadilhas. Davi respondia rápido, mas cada resposta era uma dobra nova em cima de um tecido já rasgado. Eduardo continuava sorrindo para clientes fazendo piadas no corredor, mas o olhar dele já não era de parceria. Era de avaliação. Davi começou a receber mensagens de um número desconhecido. Fotos do prédio, do carro dele, da porta do apartamento. Sem texto. Só imagens. Depois uma frase. "Quem mente por dinheiro perde mais que dinheiro." Davi sentiu um gelo, mas não contou a ninguém. Ele tinha vergonha de estar com medo, como se o medo fosse um defeito imperdoável. Para tapar o buraco que crescia, ele fez algo que sempre jurou que nunca faria. Pegou o dinheiro de uma conta que não devia, um valor pequeno o suficiente para devolver depois. A conta era ligada à ONG de Mariana, parte do caixa que aguardava a aplicação. Davi disse a si mesmo que era empréstimo, que era temporário, que era pelo bem maior.
A mentira foi limpa e eficiente. Isso a tornou ainda mais nojenta. Mariana ligou de novo, agora com voz contida. Disse que precisava pagar fornecedores, que havia crianças aguardando atendimento. Davi ouviu e sentiu a garganta fechar. Ele prometeu que o resgate sairia em 2 dias. Depois desligou e ficou olhando o vazio, sem coragem de encarar o relógio no bolso. Mesmo sem abrir, ele sentia o metal como uma acusação. Quando o mercado piorou e a operação afundou de vez, Eduardo chamou Davi e entregou uma pasta. Dentro, havia um documento com a assinatura de Davi em lugares estratégicos, tornando-o responsável por decisões que tinham sido de Eduardo. Era uma coreografia perfeita. Eduardo não disse, "Vou te culpar." Apenas explicou como funcionaria caso as coisas se complicassem. Davi saiu da sala com a pasta na mão, e o corredor pareceu mais estreito. As pessoas continuavam andando, rindo, indo ao café, como se o prédio não estivesse desmoronando por dentro. Ele entrou no banheiro, trancou a cabine e respirou curto. Pela primeira vez em anos, uma frase escapou da boca dele quase sem som. "Deus, se você existe, isso é perverso." A resposta não veio em trovão. Veio em memória. O rosto do pai cansado, dizendo que fé não era barganha e que Deus não era funcionário de ninguém. Davi deu um soco leve na porta da cabine, frustrado consigo mesmo. Ele não queria fé, queria saída. E a saída mais rápida ainda parecia ser mentir. Na segunda-feira, um repórter ligou. Perguntas diretas sobre a operação, sobre clientes, sobre a auditoria. Davi desconversou, mas a voz do repórter tinha o cheiro de sangue. Ele já tinha informação. Quando desligou, Davi viu no reflexo da tela do celular a própria cara pálida. Ele parecia alguém que tinha envelhecido em 1 mês. No meio disso, a mãe de Davi ligou, coisa rara. A voz dela veio fraca, mas firme. "Filho, eu sonhei com seu pai." Ele estava com o relógio. Davi quase riu por defesa. "Mãe, por favor." Ela continuou. "Ele disse que o tempo não para por causa do nosso orgulho." Davi ficou mudo. Não porque acreditasse em sonho, mas porque aquela frase parecia encaixar demais. Naquela noite, Davi pegou o relógio e foi ao cemitério. A cidade estava úmida, e a luz dos postes fazia o asfalto parecer óleo. No túmulo do pai, o nome gravado ainda doía como no primeiro dia. Davi se ajoelhou sem perceber, e a gravata encostou na terra molhada. Ele abriu o relógio e colocou sobre a lápide, como oferta ridícula. Ele não orou bonito. Ele não pediu perdão. Ele só disse com raiva e cansaço, "Eu tentei não ser você." O vento passou pelas árvores e folhas secas bateram na pedra. Por um instante muito curto, ele ouviu o tique de novo. Quando pegou o relógio, estava parado como sempre. Mesmo assim, Davi sentiu que alguma coisa dentro dele tinha se movido. No dia seguinte, Mariana apareceu de novo, agora no café em frente ao prédio. Ela não pediu reunião, pediu conversa. Davi aceitou porque sabia que não dava mais para adiar. Sentaram perto da janela. O barulho de xícaras e gente falando parecia distante, como se o mundo estivesse em outro volume. "Davi, eu fui criada para acreditar na graça," Mariana disse, sem teatro. "Mas eu também aprendi que graça não é desculpa para mentira." Davi tentou sustentar o olhar dela e falhou. Ele respondeu com meia-verdade. "Vai dar certo." Mariana respirou fundo como quem segura a lágrima. "Você está com medo." Davi não negou. Pela primeira vez ele não tinha força. Quando voltou ao escritório, encontrou uma carta de notificação interna. Ele estava afastado temporariamente para colaborar com investigações. O e-mail era frio e polido, e isso o tornou mais cruel. Eduardo tinha se antecipado. Davi tentou ligar para ele. Sem resposta. Tentou de novo. Nada. Era o corte. Sem salário garantido e com buracos escondidos, Davi fez a pior escolha que alguém como ele sabe fazer. Procurou dinheiro rápido. Encontrou um agiota indicado por um amigo de mercado, numa sala pequena acima de uma loja na Avenida Santo Amaro. O lugar cheirava a mofo e cigarro. O homem não levantou a voz, só explicou juros como quem explica clima.
Não discute, apenas acontece. Davi saiu com um envelope e a sensação de ter se amarrado a um trilho. Ele odiou a própria necessidade, mas também sentiu alívio. Alívio é perigoso quando você está no fundo porque ele te dá coragem para cavar mais. No carro, ele abriu o relógio de bolso e encarou os ponteiros parados. Eu resolvo, falou para o vazio, como se o relógio fosse testemunha. Na semana seguinte, o repórter publicou a primeira matéria, sem nomes completos, mas com detalhes suficientes para o mercado entender. O telefone de Davi virou uma bomba. Mensagens de clientes, colegas, números desconhecidos. Alguns xingavam, alguns pediam explicação, e um, em especial, doeu mais. Mariana enviou apenas: Davi, me diz que você não mexeu no dinheiro das famílias. Ele leu e não respondeu. A omissão dele era uma resposta. Davi fechou os olhos e sentiu uma tontura. O apartamento, que sempre foi refúgio, virou cela. Ele andava de um lado para o outro, escutando o próprio passo, como se cada passo marcasse o tempo que ele fingia não existir. Na madrugada, o celular tocou. Número desconhecido. Davi atendeu por impulso. Não era a voz humana do outro lado. Era um áudio sendo reproduzido. A mesma voz do pai, agora com um trecho diferente, como gravação antiga de culto. O orgulho faz a gente chamar de controle aquilo que é medo. A ligação caiu. Davi ficou com o celular no ouvido, ouvindo apenas o nada. Ele queria acreditar que era alguém brincando, mas algo no tom era real demais. Não era místico, era íntimo. Era como se o passado tivesse encontrado uma brecha técnica para se enfiar no presente. Davi abriu o aplicativo de mensagens, procurou o contato pai. Não existia mais. Mesmo assim, o áudio tinha existido. A ausência parecia provocação. No meio daquela confusão chegou uma intimação formal. Agora não era só auditoria. Era investigação. O documento tinha linguagem neutra e linhas que pareciam cordas apertando. Davi leu sentado no chão da sala porque as pernas falharam. O Itaim do lado de fora continuava vivo. Carros caros passando, gente correndo para jantar. A vida dos outros não parou para esperar a queda dele. Davi tentou negociar com Eduardo por mensagem. Silêncio. Depois recebeu uma resposta curta, finalmente. Faça o que for preciso. Lembre-se de quem assinou. Davi sentiu uma náusea quente. Ele tinha sido o bisturi. Agora era o corpo descartável. A raiva subiu e, junto, uma clareza amarga. Ele não estava sendo punido por acreditar pouco. Estava sendo colhido por plantar mentira. Revirando gavetas atrás de documentos para se defender, Davi encontrou uma pasta antiga da mãe, guardada por anos. Dentro, recortes de jornal sobre o escândalo do pai e uma correspondência do cartório. Havia também um contrato de compra e venda de um terreno ao lado da igreja, assinado por uma empresa de fachada. O nome de um sócio aparecia repetido: Eduardo Sarmento. O ar faltou. Davi leu de novo, olhos ardendo. Anos atrás, quando ele ainda era adolescente, Eduardo já orbitava a igreja. O pai de Davi tinha resistido à venda do terreno, dizendo que era para um projeto social. Pouco depois, as acusações de desvio surgiram, como fogo em palha seca. Davi sempre achou que Deus tinha falhado. Agora havia um humano com nome e sobrenome por trás da lama. Ele sentiu uma vertigem que não era só choque, era uma quebra interna. A ferida do passado não tinha sido Deus em silêncio. Tinha sido gente em estratégia, e ele, para sobreviver à dor, transformou a fé em piada e o dinheiro em altar. Naquela tarde, ele ficou sentado, encarando o contrato, e percebeu que o verdadeiro antagonista sempre foi o mesmo sistema que ele servia. Nesse exato ponto, se essa história está te prendendo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que é mais difícil encarar uma mentira do presente ou uma injustiça do passado que moldou sua vida? Davi poderia usar aquilo para se vingar. Era tentador imaginar Eduardo exposto, humilhado, sentindo na pele o que o pai dele sentiu. Mas, ao mesmo tempo, uma verdade maior se impôs. Para derrubar Eduardo, Davi teria que derrubar a própria máscara.
Não dava para denunciar manipulação enquanto segurava dinheiro roubado de famílias. A justiça que ele queria exigia um preço que ele evitou a vida toda. Ele ligou para Mariana e pediu para encontrar com ela. A voz dele saiu baixa, sem o brilho arrogante de sempre. Mariana marcou numa praça perto de uma igreja pequena, numa tarde cinza. O lugar tinha crianças brincando e barulho de ônibus ao fundo. Vida comum demais para um confessionário. Mesmo assim, Davi chegou como quem vai para a sentença. Quando viu Mariana, ele sentiu vontade de recuar. Ela estava com uma pasta e um olhar firme, e isso doía. Davi respirou fundo e falou sem rodeio, porque se abrisse espaço, o medo tomaria. Eu mexi no dinheiro. Mariana não gritou. Ela fechou os olhos por um segundo, como se recebesse um golpe no corpo. Quanto? Ele disse o valor. Mariana segurou a pasta com força. Eu não sei quem você virou, ela murmurou. Davi respondeu quase num sussurro. Eu virei o que eu sempre desprezei. Ele contou sobre a operação, sobre Eduardo, sobre o contrato antigo, sobre o medo. Não pediu absolvição. Pediu apenas tempo para devolver. Mariana ouviu, e quando ele terminou, disse: devolver é o mínimo. O resto você vai ter que encarar com Deus e com a lei. Naquela noite, Davi vendeu o que podia vender rápido. Relógios caros, um carro que parecia extensão do ego, móveis que nunca significaram nada além de status. O apartamento ele colocou à venda com pressa. Cada item que saía era um pedaço do personagem indo embora. A casa ficava mais vazia e, estranhamente, o ar ficava mais respirável. Ainda doía, mas era uma dor limpa. O agiota não gostou de saber que Davi estava organizando a vida. Mandou 2 homens baterem na porta, não para bater nele, mas para mostrar que podiam. Eles ficaram no corredor sorrindo sem alegria. Doutor, a gente só quer o combinado. Davi sentiu o suor nas costas e disse que pagaria. Quando fecharam a porta, ele encostou a testa na madeira e percebeu. Ele tinha se metido em tantas correntes que não sabia qual era pior. No meio do caos, ele pegou o relógio do pai e o abriu na mesa, olhando como se pedisse conselho. A voz do pai do áudio voltou à mente. A verdade fere. Davi entendeu que não era poesia. Era procedimento. Verdade não era sentimento. Era ação. E ação tinha consequência, inclusive a que ele mais temia: ser visto como realmente era. Ele procurou um advogado e pela primeira vez não pediu para sair por cima. Pediu para fazer certo, dentro do possível. O advogado explicou acordos, reduções, estratégias. Davi ouviu e disse: eu vou confessar tudo o que eu fiz, mesmo o que não descobriram. O advogado o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Davi apenas respondeu: eu já estou pagando por tentar parecer inocente. Antes de ir à polícia, Davi escreveu uma carta para a mãe. Não foi carta bonita. Foi uma carta com vergonha. Ele contou sobre Eduardo, sobre a verdade do passado, e pediu perdão por ter transformado a dor dela em desprezo. Quando terminou, ele ficou com o papel na mão por um tempo, olhando as letras como se não fossem dele. Depois, colocou a carta no correio, como quem solta um peso. No dia da confissão, o céu estava claro, ironicamente calmo. Davi entrou no prédio da polícia com uma pasta de documentos, extratos e um pendrive. As mãos suavam. O ar do lugar cheirava a desinfetante e burocracia. Ele viu pessoas esperando, rostos comuns, e percebeu que o mundo da lei não se impressiona com terno caro. Quando o agente perguntou o motivo, Davi respondeu: eu vim me entregar. A frase saiu simples, sem drama, mas por dentro foi como arrancar uma unha. Ele entregou os documentos, explicou o esquema, apontou Eduardo, assumiu as próprias falsificações e desvio. Enquanto falava, sentiu o ego dele gritar por dentro pedindo para parar, para suavizar. Ele não suavizou. A notícia se espalhou rápido. O mercado, que antes o tratava como ferramenta brilhante, agora o tratava como lixo útil para a narrativa. Colegas que riram com ele em happy hour fingiram que nunca o conheceram. Alguns mandaram mensagens curtas. Força.
A palavra força soou vazia, como elogio automático. Davi descobriu que fama e amizade usam o mesmo tecido barato. Eduardo reagiu como Davi esperava, com inteligência e crueldade. Um advogado caro apareceu na mídia, dizendo que Davi agia sozinho, desequilibrado, um profissional que sucumbiu à pressão. Eduardo, em nota, se disse chocado. Davi assistiu à entrevista num monitor da delegacia e sentiu a raiva subir. Não era a raiva de antes vingativa. Era uma raiva triste, de quem vê a mentira vestida com elegância. Na primeira noite em cela provisória, o barulho de ferro e passos ecoava como música de penitência. Davi sentou no colchão fino e encarou a parede manchada. Ele não estava sendo espancado, não estava em filme de ação. Ele estava preso ao que fez. Esse tipo de prisão é silenciosa. E no silêncio, sem tela para distrair, a consciência dele finalmente tinha espaço. Ele tirou o relógio do pai do bolso, o único objeto que insistiu em manter. Abriu a tampa, parado. Ele encostou o ouvido e não ouviu nada. Mesmo assim, segurou como se fosse a mão de alguém. Pela primeira vez em muitos anos, Davi tentou orar, não com barganha, mas com honestidade. Eu não sei voltar. Me mostra o próximo passo. O próximo passo veio de novo sem espetáculo. Um detento mais velho, que limpava o corredor, olhou o relógio na mão de Davi e disse: bonito, meu pai tinha um. Davi apenas assentiu. O homem continuou: pai é pai. A gente foge, mas a gente volta. E seguiu empurrando o balde. Era só uma frase comum. Mesmo assim, Davi sentiu como se fosse resposta. Com o passar dos dias, o processo tomou forma. Davi foi transferido para a prisão domiciliar com monitoramento, por colaborar e por não representar risco físico. O tornozelo com tornozeleira queimava a pele, lembrando que liberdade tem camadas. Do lado de fora ele já não tinha o escritório, nem o status, nem os convites. Tinha o tempo nu, e isso era assustador. Mariana, apesar da dor, aceitou receber o dinheiro de volta. Não como favor, mas como reparação. Davi assinou documentos, devolveu valores com correção, vendeu o apartamento, devolveu cada centavo possível. Ainda assim, faltava. Sempre falta. Algumas perdas não cabem em planilha. Mariana disse numa ligação curta: obrigada por não fugir. Davi não respondeu com emoção. Só disse: eu devia ter feito antes. A mãe dele veio visitá-lo uma tarde. Ela entrou no apartamento vazio, olhou ao redor e segurou a bolsa como se estivesse em uma casa desconhecida. Davi tentou falar, mas a voz falhou. Ela se aproximou devagar, tocou o rosto dele com a mão leve e disse: eu esperei muito tempo você parar de lutar contra fantasmas. Davi fechou os olhos. Uma lágrima saiu sem pedir permissão. Ele não limpou. Ele mostrou à mãe o contrato com o nome de Eduardo. Ela leu, e a boca tremeu. Então, ela começou e não conseguiu terminar. Davi assentiu. A mãe respirou fundo e disse: seu pai não era ladrão. A frase pareceu simples, mas ali foi como tirar um peso do peito de ambos. Davi percebeu que parte do cinismo dele era luto mal resolvido, vestido de inteligência. O processo contra Eduardo, porém, era outra batalha. Eduardo tinha dinheiro, influência e a habilidade de transformar fumaça em argumento. Testemunhas hesitavam. Documentos sumiam. A imprensa cansava e buscava novas histórias. Davi entendeu que justiça terrena não é uma linha reta e que fazer o certo não garante vitória rápida. Mesmo assim, ele continuou entregando o que tinha, mesmo quando parecia inútil. Numa audiência, Eduardo finalmente olhou para Davi de frente. O olhar era o mesmo do escritório, avaliador superior. Quando teve chance, Eduardo disse com calma: ele está tentando se salvar, inventando culpados. Davi quis responder com grito, mas escolheu outra coisa. Disse apenas: eu estou tentando parar de mentir. A frase não derrotou Eduardo ali, mas derrotou algo dentro de Davi. Com o tempo, Davi recebeu sentença, pena reduzida, restrições, serviço comunitário
e obrigação de ressarcimento contínuo. Ele não comemorou. A parte mais difícil não era a punição, era viver sem a fantasia de ser exceção. Ele começou a trabalhar em um projeto que Mariana indicou, ensinando noções de finanças para pessoas endividadas e para jovens que saíam de abrigos. Era humilhante no início, porque ninguém o admirava. Depois virou libertador porque ninguém o temia. Num desses encontros, um adolescente levantou a mão e perguntou: "Por que você está aqui, se você sabe ganhar dinheiro?" Davi olhou o garoto e viu nele um pouco de si. Duro, desconfiado. Davi respondeu: "Porque eu aprendi do jeito mais caro que dinheiro não compra caráter. Não foi pregação, foi relatório de dano." Às vezes, à noite, Davi caminhava pela rua e passava em frente à mesma igreja que evitou. Ele ainda sentia vergonha de entrar. Um dia, porém, a porta estava aberta e a música era baixa, quase tímida. Davi entrou no fundo e sentou. Ninguém fez anúncio. Ninguém apontou. O cheiro de banco de madeira e chão encerado trouxe o passado de volta, mas agora sem a mesma violência. O pastor, que era mais jovem que o pai dele, falou sobre o filho pródigo sem citar versos longos, só descrevendo o abraço que acontece antes da explicação. Davi engoliu seco. Ele não se via como filho amado, se via como fraude. Mesmo assim, aquela imagem do abraço antes do sermão o desarmou. Ele saiu rápido, mas saiu diferente. Na calçada, o mesmo homem em situação de rua estava sentado, como se o tempo desse bairro tivesse um ciclo próprio. Ele olhou para Davi e sorriu com poucos dentes. "Voltou", ele disse sem ironia. Davi respondeu sincero: "Eu não sei se eu voltei. Eu só parei de correr." O homem assentiu como quem entende mais do que parece e apontou para o bolso de Davi. "E o relógio?" Davi tirou o relógio e mostrou. "Parado", ele falou. O homem deu de ombros. "Nem todo o tempo é para medir. Às vezes é para lembrar." Davi guardou o relógio e sentiu um nó na garganta. A frase não era profecia. Era simples, e por isso mesmo, verdadeira. Deus, se estivesse falando, parecia preferir o cotidiano. Meses depois, Eduardo foi denunciado formalmente por crimes financeiros e por fraudes relacionadas a empresas de fachada. Não foi uma queda cinematográfica imediata. Foi um processo lento, com idas e vindas, mas o nome dele apareceu e a máscara dele começou a rachar em público. Davi assistiu de longe sem alegria. Vingança tinha perdido o gosto. O que ele queria agora era que a verdade não fosse enterrada de novo. Mariana convidou Davi para visitar um dos projetos da ONG, agora reerguido com esforço e doações novas. Davi foi, mãos no bolso, sentindo-se intruso. Crianças corriam num corredor estreito, rindo, e o som batia no peito dele como lembrança de algo que ele quase destruiu. Mariana mostrou os materiais, os professores, as contas organizadas. "Ainda temos cicatriz", ela disse, "mas estamos vivos." Davi concordou sem tentar se defender. Ele olhou para uma parede onde havia desenhos das crianças, casas, árvores, um sol grande. Um desenho, em especial, mostrava um relógio com ponteiros tortos e um coração do lado. Davi perguntou de quem era. Mariana respondeu: "De um menino que perdeu o pai. Ele desenha relógios quando sente saudade." Davi sentiu o mundo apertar. Naquela noite em casa, Davi pegou o relógio do pai e abriu na mesa sob uma luz amarela. Ele passou o dedo pelo metal, devagar, como quem pede desculpa com gesto. Pensou no pai, no nome limpo recuperado tarde demais para ouvir. Pensou no que perdeu e no que ainda poderia perder. E percebeu que a fé não tinha voltado como certeza. Tinha voltado como escolha diária de não fingir. Ele escreveu uma última carta, desta vez para si mesmo, e guardou dentro do relógio, atrás da tampa, dobrada com cuidado. Não era promessa grandiosa, era uma frase só. Sem verdade, todo sucesso é prisão. Davi fechou a tampa e sentiu o peso no bolso, familiar e honesto. O relógio continuava parado, mas ele, enfim, tinha começado a andar. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo.
Qual verdade você acha que mais custa encarar? A que expõe seu erro ou a que desmonta sua mágoa antiga? Davi saiu cedo no dia seguinte. Atravessou a cidade ainda meio adormecida e foi até a igreja. Entrou sem pressa, sentou no último banco e ficou ali, respirando, sem pedir nada. O som da rua era distante. O coração dele ainda tinha marcas, e algumas portas talvez nunca se abrissem de novo. Mesmo assim, pela primeira vez, ele não estava negociando com Deus. Estava apenas presente. A voz que ele ouviu não veio do teto nem de um milagre fácil. Veio do lugar onde as mentiras morrem quando a luz chega. E quando ele levantou, com o relógio no bolso e a vida menos brilhante, mas mais real, Davi entendeu. A pior perda não era ter perdido tudo, era ter vivido sem verdade.